Olha aqui, já tá todo mundo aparecendo. Muito bem, já temos aqui Maria Simões, já temos professora Maria Lúcia Azevedo. São 7:55 e eu tô aqui, minha gente, Deixa eu aproveitar para perguntar a vocês estão me ouvindo bem? Hein, Maria, consegue me dizer? Beleza. Que coisa boa. Então essa live de hoje, minha gente, na verdade é um bate-papo, é uma conversa, né, entre amigos e pessoas que gostam do mesmo assunto, né? A gente tá na reta final para a culminância, como se diz atualmente, né, do projeto Arte Modernista de Erasmo Xavier, que se constitui no lançamento, na reedição de um livro que foi lançado há mais de 30 anos, mas na verdade ele agora vem revisto, ampliado e numa edição muito bonita, toda colorida, toda, né, um livro de arte realmente, com mais de 400 páginas, com mais de 400 ilustrações também. E esse livro vem também com uma exposição falando um pouco sobre Erasmo e o contexto, né, da arte do traço moderno de Erasmo, né, no contexto do cenário, por que não dizer nacional, porque Erasmo vivia entre Rio de Janeiro e Natal, né? Ele faleceu muito cedo, mas deixou tanta produção, ele teve uma carreira tão meteórica, com tão pouco tempo de vida, que a gente fica sem conseguir imaginar onde é que ele teria chegado se mais tempo tivesse tido, né? Então a gente programou 3 lives para acontecerem até o lançamento do livro, que está marcado para 17 de novembro, porque a gente achou que em 3 lives a gente conseguia falar primeiro sobre sobre a descoberta de Erasmo, né? Tanto pela pesquisadora, que é Rejane Cardoso, é autora do livro, como por alguém que gosta de arte, e foi por isso que a gente convidou o Onofre, que é uma pessoa que é um entusiasta, né, da arte dos norte-riograndenses, dos artistas potiguares, e é colecionador, e agora está se preparando para abrir um espaço cultural, né? Mas então a ideia é a gente conversar hoje sobre como foi essa descoberta, tanto de Rejane, que descobriu dentro do ambiente doméstico, dentro de casa, dentro do ambiente familiar. Olha aqui Alexandre também, nosso presidente do sindicato dos jornalistas, meu amigo de infância, nosso famoso Bobó. Então, a ideia é que a gente converse hoje sobre essa descoberta, né? Quem é Erasmo Xavier? Como é que foi que Rejane descobriu ele? Como foi que ela percebeu que ele ultrapassava as linhas, né? Meu Deus, agora me faltou a palavra, e olha que eu nem tive Covid, né? Ultrapassava os limites da família, né? Não era só aquele sobrinho, aquele tio, aquele irmão que, fulano desenha bem, não. Na verdade, tinha um contexto, né, transgressor, tinha um contexto de arrojo, tinha um contexto realmente de um traço à frente do seu tempo. Né? Ele foi, de fato, cronologicamente, o precursor do traço modernista aqui no Rio Grande do Norte. A gente escuta muito falar em Navarro, em Dorian Gray, claro, são grandes nomes. E aí quando a gente fala que as primeiras produções de Erasmo foram antes ainda, as pessoas se impressionam muito, né? Então por isso que a gente quer contar essa história. A gente faz questão de contar essa história. Então as lives serão 3. Serão 3 lives. A primeira descobrindo Erasmo, uma segunda, olha aí, professor André também, do Instituto Histórico, está aqui conosco hoje, Angélica. E aí, fico interrompendo e não consigo chegar nas 3 lives. A primeira live sobre Descobrindo Erasmo, a segunda live a gente vai falar realmente sobre essa importância dele e esse trânsito dele entre outros artistas e outras cabeças pensantes no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, né? E mais na frente, uma live de encerramento, já na fase de lançamento do livro,
A gente pretende fazer uma live com o professor Marco Moraes, da USP, que é também pesquisador do modernismo, de Mário de Andrade, e é prefaciador do livro, né, com muita satisfação, com muita honra. Ele aceitou, a gente ficou muito satisfeito. E aí a gente vai encerrar esse tripé com o professor Marco Moraes. Eu acho que já é on-off aqui. Olha, Gorete está perguntando aqui quantos minutos são deve durar a live de hoje. Gorete, o Instagram permite uma transmissão de 1 hora, né? Então a gente marcou para as 20 horas porque a gente acredita que as pessoas estão mais tranquilas, já jantaram, já chegaram em casa e tudo. Mas quem não conseguir assistir inteira, por qualquer motivo, vai ficar gravado amanhã aqui no nosso perfil do Instagram da Verbo, no @verboeventos, né? A gente vai salvar, vai deixar salvo. E aí, quem por algum motivo, quem não puder assistir todo ou quiser indicar para algum amigo e tudo, vai estar disponível aqui no nosso perfil, no feed, e a pessoa acha rapidinho ali, vai ser né, uma das publicações recentes, fica fácil. Olha, estamos também aqui com Sânzia Barbosa, com Túlio Dantas, Natal Nostálgica entrou também, Bolíde, Otomar Júnior, meu primo. O pessoal já entrando aqui. Deixa eu ver se é o Nof que já tá aqui. Não, ainda não. Vou tentar convidar o Nofre. João Paulo também, da Verbo, meu sócio. Minha gente. Pronto, agora que eu não tô. Olha aqui, tio Domingos também. Domingos Cerejo assistindo lá de Floripa. E Manuel Noff que acabou de chegar. Muito bem. Muito bem. Já vamos aí em torno de 20 pessoas já conectadas. Deixa eu ver se eu consigo já ver a solicitação de Manuel Nofre. Pronto. Vai dar certo. Já ele deve estar aparecendo aqui. Olha aí. Olá, Silvinha. Oi, livros por todos os É lugares aqui. verdade, está aqui invadindo. Aqui na casa dos velhinhos, como eu costumo dizer, se deixar tem livro debaixo da mesa, em todo lugar. Imagino. Não muda muita coisa aqui, não. Bem parecido. Embaixo da rede, a mamãe está sendo aqui também. É. Minha gente, olha aqui. Ieda Gurgel, João Batista e Gisélia. Deixa eu aqui dar uma lidinha. Hermínio Souza, W. Pinheiro, não estou me lembrando quem é. Olha aqui, já chamando de maravilhoso. Olha aqui, tá vendo? Isso é como você, viu? Nasci. Ieda Gurgel, já falei. Elvacira Monteiro, Domingos Cerejo, André Felipe, lá do Instituto Histórico. Túlio Dantas. Gorete Dantas, Otomar Júnior, Matheus Pereira. Será que é Matheus? Será que é Matheus? Nosso diagramador? Não é possível. Grandionoff está dizendo aqui, ó, Alex Otom. Simone Oliveira. Ixi, agora estão começando a aparecer os fãs de Dr. Onofre, viu, minha gente? Imagina. Vamos ter Patrícia, Dione Caldas, Ateliê Fernando Gugel. Ó, que honra, coisa boa. Só gente querida, né, Silvinha? Que coisa boa. Que coisa boa, que coisa Ouvi boa. falar de uma figura tão ilustre quanto o nosso Erasmo Xavier. Muito bom. Que coisa boa. É isso. Minha gente, eu vou então aqui, para a gente não perder muito tempo, nós já temos seguidores aqui aparecendo, é o tempo que o pessoal termina de se conectar e vai vendo. Eu preciso fazer aqui só algumas falas iniciais
para a gente não esquecer, para explicar às pessoas o que é, afinal, esse projeto, né? Nós conseguimos, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe também algumas possibilidades de projetos que estavam engavetados e tudo mais. E minha mãe já vinha preparando esse livro já há 30 anos, desde a primeira edição, em 1989. E aí, nós conseguimos aprovar pela Lei de Alma Maranhão, na Prefeitura do Natal, a realização desse projeto, né? Com o apoio da Casa de Saúde São Lucas e do Colégio SEI, através da Lei de Incentivo à Cultura, né? Que é a lei que doa parte do ISS recolhido. Né? Nós vamos conseguir, então, fazer essa publicação que está marcada para 17 de novembro. E aí nós estamos, além do livro, que é um livro muito grande, muito bonito, bem trabalhoso, né? E aí a gente está aqui, olha, nosso vizinho também, doutor Humberto Pires da Cunha, Karine Gurgel, Karine e Daniel Brandão também, Karine Juíza, Karine Chagas, Daniel Bruno, bom, tanta gente boa aparecendo, coisa boa. E aí, para concluir a história, então nós estamos conseguindo fazer a culminância desse projeto agora em novembro, com o lançamento do livro e com uma exposição. Nós vamos ter, durante o evento do lançamento e na semana do lançamento, a exposição dos 19 originais que nós temos de Erasmo, que são do acervo aqui da família, né, da minha mãe. E são, imagine, minha gente, são desenhos que têm 100 anos de vida. O único original de que a gente tem notícia, fora esses 19 que estão no acervo da família, estão na USP. Está na USP, único, tratado, se fosse gente, a gente diria que estava sendo tratado a pão de ló, né? Isso. Todo encaixotado, embalagem antifogo, pegando com luvas. Então, por aí vocês imaginam a importância histórica de um desenho original, com traço modernista, com 100 anos de vida, e nós temos essa preciosidade aqui em Natal, e a gente precisa dar visibilidade a isso. Quando minha mãe lançou o primeiro livro, em 89, foi impressionante a quantidade de informação que começou a surgir a partir do primeiro livro, né? Isso. Várias informações que a gente não sabia onde estavam, mas aí uma pessoa fica sabendo, outra pessoa fica... Exatamente, lá está o nosso fazendo propaganda do livro. Exatamente, esse livro aí, que foi lançado há 30 anos. E aí a gente saiu descobrindo muita coisa. Eu me lembro eu pequena, com 10 anos de idade, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e mamãe olhando milhares e milhares e milhares de páginas de revistas microfilmadas, encontrando essas ilustrações de Erasmo de uma em uma, nessas centenas ou milhares de páginas que ela pesquisou, e foi achando, e foi achando, e foi achando. E era na revista, no último dia de pesquisa, quando já estava para desistir, ainda deu uma choradinha quando encontrou, ela está dizendo aqui, né? Então, na Tico-Tico, na Cruzeiro, na Fonfon, diversas revistas, né? Bom, eu já estou me alongando muito. Queria só dizer que Onofre é nosso convidado, como sendo uma figura jovial que também não conviveu com Erasmo, não viveu naquela época, mas alguma coisa na arte de Erasmo chamou a atenção dele, que ele passou a admirar também esse trabalho. É esse link que a gente quer fazer hoje. Olha aí, doutora Soledade Fernandes, sua amiga lá de Lisboa. Lisboa, é verdade. No meio da noite, doutora Juliana Oliveira também. E aí eu queria só dizer a vocês, aproveitando que a Verbo Eventos tem alguns projetos culturais que estão em andamento, e além desse, da arte modernista de Erasmo Xavier, nós temos a antologia virtual do RN, e aí essa sim tem uma série de lives mais longas, são 12 lives, nós estamos indo para a 5ª live na semana que vem, dia 29, que vai ser uma conversa, um bate-papo entre Vicente Cerejo e o professor Coquinho. Então, assim, imperdível, né? Falando sobre o contexto, né, do Rio Grande do Norte, a participação do Rio Grande do Norte no movimento da independência, já que a gente está vivenciando agora o bicentenário da independência do Brasil. Então, certamente vai ser um bate-papo muito divertido. E a gente sempre procura fazer uma coisa informal, alegre, sem preocupações extremas, acadêmicas e tudo mais. Não é por nada, não é que a gente não valorize.
É para que a coisa não precisa ficar tensa, a coisa precisa ser relaxada e um bate-papo Uhum. legal. Então, vou chamar aqui Regiane, né? E vou começar perguntando para ela. Vou começar perguntando para ela. Vem cá, vem. Vou começar aqui perguntando para ela. É, Olá, e aí, está Rejane. no lugar. E aí, É, Rejane, que coisa boa. Então, eu estou muito feliz pelo convite. Você não tem ideia, principalmente para contribuir de alguma maneira para a grandeza, né? Divulgar a grandeza que foi, que é Erasmo Xavier para o Brasil, não é para o Rio Grande do Norte, é para o Brasil, na verdade. Então, muito obrigado, primeiramente, pelo convite de partilhar um pouco dessa história, Rejane, que você vem garimpando com muito sucesso, com muito êxito e conseguindo construir para as artes visuais do Rio Grande do Norte e Brasil uma alternativa, principalmente quando a gente está nesse universo do modernismo, poder apresentar para o grande público quem foi a contribuição de Erasmo Xavier. Gratíssimo, de coração. e a gente principalmente lembrar que existem outros nomes além dos que a gente já conhece, né? Como é Isso, importante da gente conseguir descortinar novidades que já. Olha bem, bem, é um nome de 100 anos atrás, mas a gente ainda está descobrindo coisas sobre eles, né? Sobre isso. essas cabeças pensantes do Rio Grande do Norte. Então, eu queria começar perguntando a Rejane, e aí essa mesma pergunta vai valer para você depois, Onofre. Eu queria que a Rejane contasse como foi que ela descobriu o Erasmo dentro do ambiente familiar, né? Ela que era sobrinha dele, e como foi essa percepção de que, além de ser aquele tio que desenhava bem, de ser aquele primo que desenhava bem, aquele filho talentoso que a avó dela falava, como foi que ela começou a descobrir que tinha algo a mais ali. Tinha algo mais ali, né? Tinha um traço que realmente tinha um arrojo diferenciado dentro de um contexto de um movimento, né? Não que talvez a gente não sabe dizer se ele esteve participando do movimento no sentido das iniciativas, das ações da época. Mas, inegavelmente, era um traço modernista e precursor, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu queria que ela contasse como foi que ela descobriu, e aí, em seguida, ela vai perguntar para você como foi que você descobriu. Tá bom? Perfeito. Tá entregue. Vou passar aqui a cadeira. Bom, é, primeiro eu queria agradecer. Eu que estou feliz com a sua participação. Desde o começo você tem dado apoio, tem tirado dúvidas, né? Com relação assim, você faz consultas que eu tenho dúvida, você também repassa assim para a área de direitos autorais, essa coisa toda, assim, né? Que é muito Uhum. complicado, né? A gente tem a intenção de fazer tudo correto, mas às vezes tem fotografias que a gente não consegue localizar, saber quem foi, né? E tudo isso preocupa a gente. Isso. Então, é isso aí. Eu conheci, não, eu frequentava a casa dos meus avós, Eloy de Souza e Alice de Souza, né? Meu avô político, meu avô jornalista, foi até considerado o maior jornalista do Rio Grande do Norte, e quando Aloysio Alves inaugurou a Faculdade de Jornalismo, colocou justamente o nome de Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, onde eu viria estudar mais adiante. Então, eu fui assim uma neta temporã, né? Minha mãe tinha casal de filhos, eu cheguei 11 anos depois, e eu fui assim, então, a queridinha dos velhinhos lá, né? Porque minha irmã já era uma mocinha, e depois começou a ir a festas, e eu ficava lá na casa dos avós, aquela casa que tem sempre coisas gostosas, que tinha um quintal imenso, e a gente ficava, então, curtindo. Eu vi aquele retrato de Erasmo na parede, assim, um dos melhores retratos dele, por sinal, né? Que eu considero o ícone dele. E eu perguntava quem era Erasmo, a vovó dizia, ah, foi meu filho que morreu e tal. Mas não detalhava. Eu cheguei até a dizer um dia, eu acho esse nome feio, né? Não sabia, nunca eu tinha ouvido falar esse nome, né? Que talvez tenha sido até inspirado no Erasmo de Roterdã. Então, eu convivi assim, na casa de Eloy, na Manuel Dantas, perto da maternidade Januário Cico. Era uma casa que tinha assim, uma rua com Onofre Lopes, né, que fundou a faculdade, a Universidade do Rio Grande do Norte. Manuel Dantas
é, Dona Silvia Dantas e o seu Osório, o Osório conviveu com Erasmo na mocidade, né? E eu não imaginava nunca também, é, ainda muito menina. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu avô faleceu, e foi assim um momento muito triste, porque ele foi o segundo marido da minha avó e não teve filho, né? Então tinha uma dedicação assim louca, assim, de, quando a gente é, morava no Rio, a minha família morou, ele passava telegrama quando não tinha notícias nossas, ficava muito ansioso, e era assim, tudo assim, que fazia muita festa com a gente. Então, quando ele morreu, minha avó morou um tempo na Paraíba e foi lá para casa. Aí foi que eu prestei atenção, já tinha visto uma mala na casa dela, uma mala muito velha, daquelas malas Uhum. antigas, e cheia daquelas marcas de hotéis, né, que pregavam nas malas, que eram Uhum. lindas. Eu Isso. nem fotografei isso. E dentro dessa mala tinha uma papelada, assim, puxa vida, eu não sei por que esses papéis não estão na biblioteca de Eloy, né, que ele tem uma boa biblioteca, uma sala só dele escrever e trabalhar. E eu fiquei curiosa para saber, vi que tinha muito papel, assim, muita carta, muito discurso guardado ali dentro, os papéis soltos, né? Uhum. E aquele rolo de desenhos. E aquele rolo, assim, eu comecei a ver e tudo. Mas não decodifiquei muito, assim. Achei uns desenhos diferentes, né? Assim, aquele traço enxuto, aquela coisa, aquela figura não era muito assim de luz e sombra. Era assim, era o contraste, né? Era o preto no branco, quando tinha cor, eram as cores bem fortes. E agora já estão mais desbotadas, né? Com tanto tempo. Mas, enfim, eu vi aquilo, mas não chegou lá. Depois, eu fui estudar, quando terminei o curso da escola doméstica, fui estudar em Paris. Quando voltei, lá eu estudei e tive a sorte de estudar na mesma academia, onde em outro endereço eu tinha estudado grandes artistas, e foi a primeira academia de Paris a aceitar mulheres, porque só os homens é que podiam ser artistas. E lá estudou Tarsila do Amaral. Meu irmão soube escolher, sabe? Ele me chamou para passar uma temporada lá com ele. Passei 6 meses, né? Fui de janeiro a junho, assistia todo aquele movimento de maio de 68. E fui me interessando, assim, né? Por toda essa coisa de arte. Já que eu frequentei o ateliê, já que desde pequena eu vinha minha irmã também pintar. A minha irmã foi da escola de arte, fazia muito mais cópia, praticamente só cópia, né? Mas muito bem feita, né? Um talento enorme. E ela era aluna da irmã Miriam, que era parenta de Nilton Navarro, né? Isso. Depois que eu voltei dessa viagem, eu fui fazer. Eu cheguei já no segundo semestre, mas houve um vestibular no meio do ano e eu fui fazer o curso de jornalismo. Trabalhei na Tribuna do Norte, escrevi um longo depoimento sobre Paris 68, aqueles Uhum. que nós assistimos da janela do nosso apartamento, né? As barricadas, quebrava o calçamento. Em um dia, 24 horas, já estava consertado, né? Aqui, como no Brasil, né? Você passa um século, né, para consertar. Ela era Isso. quebrando e restaurando. E depois, até foi Cassiano, eu fui foca de Cassiano. Uhum. E foi Cassiano que pediu para eu fazer esse depoimento, a matéria de primeira página no jornal. E aí, depois eu saí de lá e fui trabalhar na Rádio Rural, onde Isso. participamos assim, de programas sempre uma coisa também voltada, uma puxada assim, para o moderno, né? Uhum. Nós lançamos os tropicalistas aqui em Natal, entrevistamos, olha, de Rita Lee a outros mais, o Celso Martínez do teatro, assim, do Teatro Oficina. Isso. Pois é, então eu queria dizer o seguinte, que nessa história eu conheci Vicente Cerejo, né? Que Isso. Vicente sempre questionando e me provocando.
E a gente começou a arengar, como disse o nordestino mesmo, né? Nós começamos a arengar pelo programa e isso terminou em namoro. E nesse namoro também Vicente ficou curioso, também viu esses desenhos lá de Erasmo, nessa tal mala debaixo da cama da minha avó. E nós tinha um tio, pesquisador, grande frequentador do Instituto Histórico, tinha uma grande biblioteca também, que foi o Otacílio Lopes Cardoso. E Vicente perguntou a ele se ele tinha conhecimento de Erasmo Xavier, que nós queríamos saber mais sobre ele. Eu disse, tenho, sim, tem lá no Instituto Histórico. E ele, inclusive, tinha uma revista Cruzeiro, com um índio, a capa dele, e ele me emprestou esse livro, e ele foi ao Instituto Histórico e copiou à mão 5 artigos de Erasmo Xavier, Uhum. né? E com isso foi assim, o ponto de partida para essa pesquisa, né? Cada vez fui procurando Foi esse naquele aprofundamento, não né, tinha Rejane? Foi internet, esse é isso contato mesmo. que você, Foi esse digamos contato, foi o assim, ponto de partida, isso. E né? aí, você fazendo essa observação, Erasmo Xavier, esse modernista, o precursor do modernismo aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós tivemos o movimento lá na frente com Dorian Gray, meu artista preferido, com Newton Navarro, com Ivon Rodrigues, Navarro, mas o Navarro precursor de primeiro fato participou foi da exposição em Recife, né? Depois isso. ele fez aqui com Dorian. E o precursor foi Erasmo Xavier, que é de quem a gente vai trazer algumas questões pitorescas que dão conta do potencial desse artista. Mas você trouxe um dado muito interessante. Claro que se não fosse sua curiosidade, se você não tivesse acesso a esse material, mas tenho a perspicácia de Vicente Cerejo, seu respectivo, É né, do meu verdade. amigo Vicente Ele é um Cerejo. provocador, mas ele tem é antenado com as Isso. coisas, E né, aí mesmo? eu fiquei hoje, né, estudando com o Manuel Onofre, a pergunta que Silvinha lhe provocou, e a mim também, como é que eu tive contato com Erasmo Xavier, como é que eu despertei, de fato, para aprofundar um pouco mais o conhecimento e poder partilhar de alguma maneira com isso. Eu tive com o Manuel Onofre Júnior, meu tio, que eu sempre muito envolvido com as artes e admirador, e ele também, que foi meu grande É incentivador, verdade. e Manuel Noff pergunta, e Erasmo Xavier, você já leu o livro de Rejane? E aí eu disse, não, tio, Erasmo Xavier foi quando eu peguei também o Dicionário das Artes Plásticas de Dorian Sim, Gray e fui também pesquisar lá escrevi. Erasmo Xavier. Então eu disse, poxa, que interessante, o cara é precursor do modernismo, isso lá atrás, no Rio Grande do Norte, que legal. Mas o que eu queria, o registro desse seu contato primeiro, o meu foi com o Manuel Onofre, o seu com o meu amigo Vicente Cerejo, e eu fiquei pensando em fazer uma homenagem a Erasmo Xavier, porque como você falou, Erasmo morreu com 24 anos, né? Morreu foi acometido de Com tuberculose. 25 anos. Olha, ele nasceu em 1904 e morreu em 1930, Pois é, só né? que tem um dado que no começo do século passado era comum a entrega à boemia e, de fato, as pessoas morriam porque bebiam demais, fumavam demais e tal. E Erasmo só bebia leite, que é um boêmio completamente atípico, né? E aí eu fiquei pensando, É, como é que eu vou fazer uma homenagem a Erasmo tomando um copo de leite? Claro que eu não vou tomar um copo de leite, eu estou fazendo uma homenagem a Vicente Cerejo, que foi é. e tomando um Olha, esquinho, que olha, foi o olha aqui. grande. O grande Isso aqui isso aqui é a arte de Heraclio Xavier, né? Fazendo o Chaplin. Hum. Pô, E Vicente com então muito é isso. atento. E para mim, essa coisa de lidar, de estar junto com a potência da arte de Erasmo Xavier e com a forma como ele colocou, porque eu conversando com o Manuel Onofre, eu disse, Manuel Onofre, meu tio, eu queria contextualizar esse mundo de Erasmo Xavier, esse universo de Erasmo Xavier. E Erasmo Xavier, que eu queria que você falasse um pouco também, Rejane, ah, em um determinado Como ele período foi vinha. parar lá no Rio, né? Por Pois é, exemplo. não, e ele vinha para Natal e para cuidar um pouco da saúde, por causa da fraqueza dos pulmões. E tinha um amigo dele que eu, né, no seu livro, que é eu estou ansioso para o lançamento, né,
dessa sua atualização, digamos assim, de uma nova edição desse seu livro, mas eu fiquei muito tocado com a entrevista que você fez com o promotor de justiça de Lages, porque Erasmo vai para Lages num determinado período, e aí eu me identifico também com esse promotor de justiça que dividiu, ele morava em Natal, mas foi promotor em Lages, e você teve a oportunidade de conversar com esse amigo de Erasmo Xavier, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse encontro e como é que esse registro aconteceu. E ele era casado com uma amiga da minha mãe também, né? Lauro Pinto, que escreveu o livro Natal que eu vi. Isso. E ele conta muitas histórias da cidade, fotografa, assim, com casas, coisas que eram daquela época, da E eu mocidade achei muito dele. interessante Agora, um então, termo que ele no cunhou. livro, eu lamentei isso, né? Ele fala, cita minha mãe, que foi colega de escola doméstica, né? Agora deu um branco. E ele cita, ele cunha um termo que eu achei muito interessante, que ele chama Erasmo Xavier de um papagirimum acariocado, né? Quer dizer, ele mostra essa parte de Erasmo Xavier, que foi em 1917 morar no Rio de Janeiro, portanto, muito novo, no pós-guerra. No Rio de Janeiro, ele, com essa veia artística pulsante, tem contato com as figuras mais... digamos assim, de maior referência, né, nas artes visuais e, de um modo geral, eu queria, Rejane, no seu livro também, seguramente você está trazendo, assim, tem uma citação de Erasmo, porque o que é importante colocar? Que Erasmo não é só precursor visual das artes, do modernismo aqui no Rio Grande do Norte e a contribuição que ele tem no Brasil. Quer dizer, Erasmo, ele emplaca na revista, que era a revista mais importante da época no Rio Grande do Norte, Natal dos anos 20, 28, 29, Erasmo emplaca na Cigarra, que teve 5 edições, ele emplaca as 5 capas da Cigarra. E encapa numa... As ilustrações praticamente todas. As Você vê, essa ilustrações. cigarra foi lançada no governo de Juvenal Lamartine, né? E é o seguinte, Erasmo morou esse tempo no Rio e participou das mais importantes revistas, como Tico Tico, como o Malho, como a Fonfon. Eram as revistas muito de circulação nacional, né? E Seria o ele muito Instagram de jovem, hoje, né? Que todo mundo né? ficava ansioso esperando Eu a queria edição. rememorar um pouquinho para trás, para a gente compreender um pouco a vida dele, né? Olha só, os meus avós, o meu avô verdadeiro, Francisco de Paula Xavier, ele era artífice. Ele fazia móveis entalhados, ele trabalho minucioso. O pai dele também foi artífice, Joaquim de Paula. O pai dele era, aliás, o Francisco de Paula não era Joaquim de Paula. O pai dele foi o primeiro professor, inaugurou a escola de artífices, que hoje é o IFERN, né, a escola Isso. técnica. E também foi assim, por exemplo, os móveis do Palácio do Governo foram restaurados por ele. Essa era uma pessoa muito assim. E, de qualquer forma, eu acho que tem uma ligação de Erasmo fazer isso, porque ele era cenógrafo, né? A cenografia tem um pouco a ver com isso aí, né? De fazer móveis, de fazer as Isso. coisas funcionarem, né? E Erasmo foi para o Rio ainda criança. A minha avó, eu não sei exatamente quando, ela separou-se do marido, já naquele tempo. Minha avó era muito ousada, sabe? Era uma mulher assim que usava calça comprida, por exemplo. Tem fotos dela toda, né? Você deve ter visto ali no livro, né? Ela em Isso. Lages. Chamou a Isso. atenção do povo com a calça comprida. Quando só artistas de cinema usavam calça comprida em ambientes íntimos. Eu li nessa pesquisa. Então, quando o meu avô quis ser assim mais segurar, dizia assim, você não sai de casa. Ela não só saía, como pegava o bonde, ficava passando e tchau, assim, eu saí. Ele estava assim, ficava provocando. Então, realmente não deu, né? Não deu certo, separou-se e casou com Eloy de Souza, que era jornalista e político negro, né? Então, ela assim, era uma pessoa que, você imagine,
uma amiga foi fazer uma pesquisa sobre os políticos e foi lá pesquisar sobre Eloy e disse que eu dava náusea de você ver no jornal como agrediam, como o racismo era aberto, assim, não era crime, né, naquele tempo, como Isso, agrediu o Eloy. E como a lei se foi, assim, topou, encarou, ele é apaixonadíssimo, ela também, até velhinha com Alzheimer, dizia assim que ele era maravilhoso, que ele era um homem incrível. Não tiveram filhos. isso. Então, quando houve essa separação, o que aconteceu? O pai de Erasmo foi para o Rio, levando os 3 filhos mais velhos. Eram Uhum. 4, né? E Eram minha mãe era muito pequena, não deu para levar. Ele isso. pegou os filhos, botou no colégio interno, no colégio de padres. Aí foi assim, Rejane, e tem uma passagem muito interessante que Erasmo Xavier vai para o Rio de Janeiro e inicialmente a ideia é ir para um colégio interno e ficar lá né, numa aí instituição. ele não aguentou a disciplina daquele tempo, né? Não aguentou a disciplina, o irmão entra na escola no lugar dele, não é verdade? Responde a chamada por ele. E fica um período lá e ele some, quer dizer, ele vai viver Aí a o irmão vida. some também, passou 6 meses desaparecido. Isso. E Aí entra o uma figura, juiz de menores, Melo Melo Mato, Matos, o primeiro juiz de a pedido menor do de Eloy, Brasil, que me casou. que tem uma relação É, muito grande comigo, porque a gente estuda, eu como promotor da infância e juventude. Então, Eloy de Souza faz contato com você Melo foi Matos você e foi faz juiz de contato. menores, né? Isso, e faz primeiro juiz de menores, que é o Código Melo Matos, que cria uma política, faz contato Sim. para que localize, porque eles estavam, É. né, num universo E por solto. coincidência, Erasmo trabalha, faz a cenografia da peça chamada também com o juiz Melo Matos. O nome da peça é Isso, o Melo das Crianças. Melo das Você veja crianças, que coisa, exatamente. né? Ele depois participaria disso. Isso. Mas então, a rebeldia de Erasmo era na arte, sabe? Assim, ele era um amor de pessoa. Todo mundo, teve uma pessoa que leu a vida dele e disse: é impossível não amar Erasmo Xavier. Quando Isso vi que você aquilo, está dizendo refletem também duas frases que eu acho de uma atualidade sem precedentes, quando ele diz que arte é intriga, arte é agressão, né? Quer dizer, ele quer isso, com isso é, dar conta é o da ponto força e do alto que eu potencial acho da dele. arte. Isso É, é super dizer que não, a contemporâneo. arte Imagine um cara em 1900 reproduzir servilmente a natureza, não é. Você tem que fazer. Como você está vendo aquela árvore, como você está vendo o que está acontecendo em seu redor, não é verdade? Mas você dá a sua visão, porque é como uma caligrafia. Eu tenho até essa facilidade de ver uma obra de arte. Eu vou ao museu, assim, mais conhecido, eu Rejane, já vou dizendo, sem nem saber. Às vezes é uma obra que eu não conheço, mas eu vejo como vejo a caligrafia daquela Rejane, eu vou pessoa. pedir licença para ler aqui, que é isso que eu estava dizendo. Erasmo impactou não apenas pela sua produção nas artes visuais, na cenografia, que ele marcou época em Natal. Imagine o curto tempo, o espaço e tempo que ele teve aqui em Natal, realizou a festa mais bombástica dos anos 20 no Aeroclube, É, né, de Mefestópolis, enfim. Mas eu queria ler aqui que para mim também traz essa coisa da atualidade, do gênio que, mesmo tendo escrito em 1928, 1929, que ele também era um escritor e falava sobre cenografia, falava sobre teatro, falava sobre muitas coisas. Eu vou ler duas partes de um artigo que ele publicou na República em 1929. Imagine, em 1929, Natal tinha 30 mil habitantes. Eram duas o Marizal. Natal tinha 30 mil habitantes e ele vem com a seguinte situação. Olha que legal. Em 1929, ele chega de Cavalcante, tinha estreado nas artes em 1916, né, num salão de humor, e ele já tem contato com o de Cavalcante. E aí, no artigo publicado em 1929, ele diz assim: Orestes Aquarone, que é um uruguaio, o Aquarone Filho, dos artistas, é sem dúvida o mais prestigioso. Sem ser Orestes Aquarone, todavia, um dos mais avançados nessa fase de transformação. De Cavalcante, por ser o mais audacioso, o mais agressivo, não é, não é compreendido. infelizmente, compreendido.
Imagine, ele já faz essa leitura, né? A É. mentalidade do nosso comerciante E Cavalcante fazia charges também. fazia, Muito por isso que interessante, ele muito estreou no atuais. Salão de Humor. Agora, veja, ele encerra esse artigo, porque é um artigo que ele vai falar dos cartazes e da forma como a pintura podia comunicar e podia vender, de um modo geral. Aí ele diz, eu achei essa aqui, a cara de Jeanette Tinot, que de umas figuras que lidam com essa parte, né? E ele diz assim no final do artigo: hoje, por assim dizer, a fórmula tempo é dinheiro poderia ser substituída por esta outra: anúncio é dinheiro. Imagine em 1929 você dizer tempo é dinheiro. Não, tempo é dinheiro, mas muito mais dinheiro do que tempo é o anúncio. E ele falando E você daquela sabe própria que quando eu atividade. lancei o livro, a Associação dos Publicitários do Rio Grande do Norte prestou homenagem a ele, por Isso. isso. Fez Isso é glorioso. é, Então, aí você estava falando, ele lembrou, tinha essa coisa de ir e voltar, na verdade, e às vezes que eu achei ele vinha lindo também. para Lages, né, para o Cânima Seco, mas ele não chegava triste, que ele trazia uma rabiola e vamos botar músicas de sucesso e ia para a praia, fazia brincadeira da praia, era assim muito entrosado. Tanto que dizia assim, Tem um era outro, aí. Eu tem um já outro ficava aspecto esperando o que ele ia aprontar aqui em Natal. sobre Erasmo Xavier, que eu queria que você também falasse um pouco, né? Eu só queria fazer um registro que tiveram obras expostas de Erasmo Xavier em São Paulo, na maior exposição sobre o modernismo brasileiro, no Sim, SESC, e para mim foi e uma... você foi um dos que fortaleceu isso, né? Eu soube que Imagine, você. Erasmo Xavier, Dorian Gray, Você disse certamente que você não viu a mim, disse nada, não. Você fez chegar lá também, não é? Isso foi emocionante. E tem uma obra de Erasmo Xavier, que é essa figura que eu queria que você comentasse um pouco, Regiane, que está exposta, a obra icônica, que para mim é uma das preferidas. Ele faz um retrato, entre aspas, do grande modernista que teve aqui em Natal, e de Mário de Andrade, está exposta na Pinacoteca do Rio Grande do Norte. Então, quem quiser ver de perto o traço de Erasmo Xavier, na exposição Moderno para a Contemplação dos Olhos de Hoje, que eu tive o prazer de ser o curador, né, das meninas de Ângela e Ângela Almeida Eu, e Selma Bezerra. Então, esse retrato, juntamente com as obras precursoras do modernismo, está lá na Pinacoteca. A pessoa pode visitar e ter acesso. Mas a minha pergunta é, ele era tiete de Mário de Andrade, né? Mário de Andrade era 10, 11 anos mais velho do que ele, e Mário de Andrade, o turista aprendiz, esteve em Natal no período que Erasmo Xavier, modernista por excelência, né, com o seu traço, teve aqui. Esse encontro, na sua construção, porque eu não tenho dúvida que aconteceu, acho que você traz no livro provas ou indícios, digamos assim, de que esse encontro seguramente deve ter acontecido. Como é que você analisa isso, Regiane? olha, isso aí é uma parte que a gente fica assim, naquela. Observando assim, esses acontecimentos, né? Primeiro, ele fala na visita. E o álbum de fotografia dele, né? Geralmente eram aquelas fotos bem pequenas, assim, de 5 centímetros, assim, né? Aí quando ele achava uma coisa assim importante, ele mandava fazer o 18 por 24, né? Então as duas fotos 18 por 24, ele escreveu contando como era, ou como Mário teve lá, como era o grande o nome do modernismo, tudo, e escreve nas costas dessas fotografias. Então, eu acredito que tenha até sido ele que fotografou, porque senão eu estaria lá também posando, né? Isso. Então, eu faço essa dedução, porque Que essa todas era as outra paixão fotografias dele, que né? Ele era ele mesmo fotógrafo. fazia, ele fazia. Parecia que ele estava prevendo que ia ser importante no futuro, então ele contava assim, os dados. Então, eu agora reproduzo assim no, nessa nova versão, né, do livro. Isso. Rejane, eu vou mostrar aqui alguns que a gente está falando tanto desse traço modernista. Essa é a primeira capa da revista Cruzeiro. Digamos O que a número Cruzeiro seria o do Instagram de hoje, Cais da aqui em Europa, Natal. né? Ele mostrando a caravela e os aviões sobrevoando, né? Você As veja que ele caravelas coloca aqui
E os Tá aviões, todo porque mundo cortado assim, né? O céu Natal, vermelho, Natal né? era As ondas misturam com as nuvens, assim, né? Eu acho uma coisa isso, muito, muito forte, né? Assim, eu acho que criativa, esse foi o sobretudo. trabalho escolhido para levar para São Paulo, né? A capa da cigarra escolhida foi essa. Num dos artigos dele, ele fala da necessidade de ser econômico no traço, econômico na cor e intenso ao mesmo tempo. E é o que ele traduz aqui. Imagine que Natal era o porto, literalmente, é o ponto de partida tanto dos aviões, né, o ponto de chegada dos aviões que vinham da Europa antes de entrar pelo Brasil, e ele junta as caravelas de uma maneira super estilizada com esses aviões dando conta dessa efusividade. Só para que as pessoas tenham ideia, essa é a capa número 2, a Não, capa. número 2. Isso. É. Esse aí Né? Olha, parece um Apache, não é assim? E com isso. as palmatórias, os cactos aí, não é? Eu adoro Essa essa aí capa. era referência ao concurso de Miss, né? Isso. Porque o primeiro concurso de Miss. Imagina que foi a primeira Miss aqui do Rio Grande do Norte, foi Dona Maria Dogrede, mãe de da Graça, Que que era o que fez. era o que Muito bonito Algrade mesmo. era o prefeito da época de Natal, que inclusive Sim, seguramente os anos 20 foram os anos dourados, digamos assim, né? A Belle Époque do Rio é Grande do Norte, verdade. porque É veio o Plano verdade. Palumbo, ele encarregou a Giacomo Palumbo de criar toda uma lógica arquitetônica, enfim. Essa então é a número 2. Olha que coisa linda essa capa aqui. É verdade. Por sinal, Espetacular. olha, eu tenho tido tanta, tanta, tanta coisa boa nesse pré-lançamento, isso é incrível. O Hum. Colégio SEI fez exposições extraordinárias, fez esses chalés enormes, assim, instagramáveis, como se diz, Aham. né? Quadros grandes, assim, bem maior que a gente, e Você, para se você trouxe. fotografar. Os alunos fizeram releitura dos quadros de Erasmo, os professores trabalharam isso, como também um colégio iniciante, Colégio Monte, que está chegando. Esse ano é o primeiro ano que tem em Natal, já no Carnaval, criou um bloco lá no Praia Shopping, um bloco era Xavier, e fez também, os alunos trabalharam também com essas coisas todas de trabalho de Erasmo. Isso. Impressionante, quer ficar assim, impressionado então com essa recepção. Veja só aqui, e ainda você ainda fez essa surpresa, sabe? Esse é o Mário que está exposto, é o Mário Olha, que está exposto. esse trabalho aqui é da Lídia Quaresma, a grande artista que está morando em Portugal, né? E então o Colégio Sei encomendou esse quadro para me dar. A Lídia está em Portugal, e então o que aconteceu é que ela disse, não, quem vai dar sou eu. E mandou, chegou aqui direitinho, perfeito. E eu Rejane, fiquei muito, muito essa contente. coisa, esse dado da personalidade, de que apesar das dificuldades com a doença, enfim, levou muito, né, muito cedo, ele era uma figura muito bem-humorada, ele era uma figura que brincava, e eu acho que uma das coisas mais geniais é esse É, autorretrato é. que ele faz, Esse outro e ele você também viu lá na exposição de São Paulo, né? ele faz uma Você chegando. colagem. Ele faz uma colagem extremamente divertida, como eram É, aspectos da vida dele, como ele fez um concurso, ele participa de uma brincadeira, de um concurso de Miss com diversos, né, parodiando, digamos assim, o concurso. esse aí, desse retrato, é uma coisa inédita também, porque a colagem era uma coisa assim que antecipou aqui. Eu não conheço outros trabalhos de colagem naquela época. Ele fez esse aí, é de 26 esse quadro. É muito novo, né? Então, o colagem foi uma coisa que veio mais adiante, com o dadaísmo, né? O Picasso fazendo e muitos outros, né? E ele já fazendo essa técnica de colar o próprio rosto no quadro. É. E eu ia fazer um comentário nesse livro agora,
que eu vi esse trabalho, assim como ele, o menino magrinho, assim, muito, como disse o interior, o franzino, chegou Isso, no Rio de Janeiro, né? Derrubou ali, ele está como lutador de boxe, ele derruba o outro lutador, né? Ele nocauteou o outro. isso. Ele Eu já ia, coloca. alguns comentários que eu fui fazer, por exemplo, se eu comentei isso, o Antônio Marques também comentou, então eu prefiro colocar o comentário do Antônio Marques do que o meu. Já teve uma outra análise do trabalho, que Erasmo ilustrou, que é do Jorge Fernandes, uma Uhum. ilustração do Isso. Ele Pedro tinha uma Paixão outra Jorge coisa, Fernandes. ele chegava em Natal, né, vindo do Rio de Janeiro, e tinha todo o envolvimento com a comunidade. Na Sim, época, quem participou, que eu acho que é muito importante esse registro, a revista Cigarra, apesar de ter tido uma vida breve, foram 5 números muito impactantes e de uma qualidade gráfica sem precedentes, a nível do Cruzeiro, da é, Fonfon e de tantas outras. E Erasmo coloca uma, né, assim, uma força muito grande, não apenas, eu vou repetir isso porque para mim é muito importante, como ilustrador ou como responsável pelas capas de todos os números da revista, mas também ele escrevia sobre assuntos relacionados à arte, ao teatro, né, à crítica de um modo é. geral. Mas a E isso era cigarra muito. ele não assina os textos dele. A gente às vezes percebe, assim, pela fotografia, percebe que ele fez a foto. Só Isso. tem uma foto dele mesmo na cigarra, muito miúdo, assim, ele com minha mãe. Ele tem um carinho muito grande, né, por minha mãe. A outra irmã também, lá no Rio, porque ele conviveu menos, parece, sabe? Ele teve uma vida mais difícil. Enfim, mas Jane, esse é o Mário de Andrade, que está na exposição lá é, na Pinacoteca. exatamente. É espetacular. Agora, imagine. Chama bem a atenção, assim, eu fiquei assistindo, eu até coloco essa foto no livro, que uma pessoa que estava lá visitando, quando chegou nesse quadro, deu uma freada e ficou contemplando, sabe, assim, é muito bom a gente calada, assim, ver uma cena dessa, né? Isso. E aí, para Então, Cruzeiro, ali os modernistas tem, né, Milton Navarro, Dorian Gray, Ivan Rodrigues, que eu vi isso. um trabalho, né, pequeno dele, que é Um muito pequeno. difícil. Esse Ivan Rodrigues ninguém sabe, né? Quem conheceu. Tem um comentário de Veríssimo de Mello sobre ele, Isso. Eu mas tenho uma pesquisado das coisas que eu juntamente com estou a Edrize tentando fazer no Fernandes. meu livro é o seguinte: na primeira parte eu mostro a arte de Erasmo, né? Os desenhos originais, as participações dele nas revistas e na cenografia. Segunda parte, eu coloco, foi as revistas, né? A segunda parte era por ele mesmo, né? Eu é X. Então tem o álbum de fotografias, tem alguns objetos, algumas coisas dele, assim, né? Principalmente a agenda. Uma Hum. representação, sim, ainda fizeram uma peça de teatro incrível, sabe, Erasmo? Ah, Eu é fiquei verdade. super feliz na Escola Sei, da Romualdo e de Ponta Negra, né? Fizeram Legal. até, tinha aluna que fazia meu papel, tinha aluna que fazia papel de Ivone Freire, que foi a primeira pessoa, assim, minha amiga de infância, teve a Edi, que também morava na Afonso Pena, e também foi minha madrinha. Enfim, essa peça de teatro só meninas representavam. E o que chamou mais atenção foi essa agenda, sabe? Essa mala com esses originais e essa agenda se foi um sucesso, né? Erasmo fazendo as observações dele, né? Pensando na vida e falando de namoro, essas coisas assim, né? E ele teve uma noiva também, né, carioca, Áurea uma noiva Mota, muito né? bonita. Também as fotos da noiva são descontraídas. Você pegava, não era foto posada assim como essas coisas mais antigas, né? Aquela Isso. foto assim com a mão no queixo, minha mãe disse, isso é muito antigo. Mamãe também Não, não era chegada a coisa antiga, não. e a descrição que você Aí faz tem a quando ele foto da vai, noiva sentada na mesa da casa né, dele. quando ele vai pegar o navio para vir para Natal, que deixa a noiva, né, Está e muito faz essa acabadinho. despedida, isso é muito emocionante. E, aliás, você É, faz a dedicatória, né, uma das,
o livro é dedicado também a ela, onde ela esteja, porque você não conseguiu encontrar Áurea, né, Agora Regina? eu queria saber de você. Você disse porque seu tio, Manuel Onofre Júnior, você é o neto, Manuel Isso, Onofre foi um dos primeiros a escrever sobre Erasmo, ele e Anchieta Fernandes. Mas isso. nessa época você nem estava, você acha que devia ser um menino nessa É, época. Eles começaram a escrever nos anos 70, né? isso. Eu queria saber como foi que você descobriu o Erasmo e como foi que Na você. verdade, foi essa busca como colecionador e admirador das artes. Eu venho Sim, organizando essa coleção e a coleção de arte potiguar para poder partilhar com a comunidade. Estou organizando um espaço, uma espécie de centro sim, cultural. E foi quando ele me perguntou, e Erasmo Xavier? Aí eu disse, Erasmo Xavier, como não tem tantas obras, né? As obras, vocês vêm facultando, que é muito importante esse acesso, a gente ter contato com esse traço de Erasmo. Então foi a partir dessa provocação dele que eu, de fato, me encantei e vi que é um personagem que é muito, mas muito grande. É realmente interessante o personagem. a vida é Não curta, tão cheia de coisas, né? isso, não apenas pela produção artística, por ser o precursor do modernismo, né, mas pela personalidade que ele foi, pelo que ele defendeu, pelo que ele impactou. Então, de fato, Erasmo Xavier uma figura que merece isso que você vem fazendo, que precisa. Por sinal, o lançamento do livro, só para a gente deixar isso bem claro, vai ser quando, Regiano? Como é que você está programando? Não, está previsto para 17 de novembro. Nós estamos colocando ponto final agora, mas ainda não está assim nessa fase, ainda não está indo para a gráfica, né? Entendi. Mas eu acredito que deva estar pronto daqui para lá, né? Essa coisa de patrocínio realmente é muito difícil. Eu também estou entrando com a minha parcela, porque o patrocínio total, a pessoa não pode vender o livro. E eu quero botar os livros em outros lugares, né? Não só É aqui em verdade. Natal, quero também colocar em livrarias. Por onde eu andar, eu levo algum livro e já tenho essas articulações. E registra lá, né? É, Eu acho que foi muito rico esse trabalho dele, porque ele descortina, ele abre um percurso sim, para um eu soube Dorian que você Gray, está por abrindo uma exemplo. galeria de arte, né? Enquanto as galerias estão fechando, está uma coisa tão difícil para os artistas aqui, você está abrindo uma galeria justamente na Velha Ribeira, né? Num lugar muito, Na Ribeira, onde assim, está Erasmo precisando nasceu, né? de revitalização, né? Onde Erasmo Está nasceu, um precisando. centro cultural onde Erasmo nasceu. Seguramente a gente vai fazer uma exposição dedicada a Erasmo Xavier. Rejane, uma das passagens que você traz no livro, eu estou trazendo alguns elementos do livro, né, dessa grandíssima homenagem que você faz a Erasmo Xavier, para que as pessoas tenham curiosidade e, de fato, vejam, porque são os que a gente chama de petiscos. E uma, e tem um artigo, por ocasião da morte dele, que isso chocou muito, como ele era uma referência numa Natal bastante concisa, digamos assim, numa Natal onde Aderbal França, Câmara Cascudo, eram todos muito jovens e todos que faziam pulsar, né, a literatura, Jorge Fernandes e as artes como um todo. Mas eu achei de uma beleza, o que eu vou ler agora aqui, que é esse artigo com a morte, que foi publicado na República. Na época, Natal só tinha dois jornais, a República e o Diário de Natal. E aí, na República, tem uma passagem que eu achei de uma beleza sem precedentes. Otávio Pinto diz assim: Erasmo morreu, isto é, começou a viver para mim. Sua personalidade principiou agora a existir e eu comecei a admirar tudo o que ele desenhou. O seu nome constitui o prólogo brilhante de uma arte palpitante de luz e de vida, que iria ter, sem dúvida, um epílogo deslumbrante. Olha que coisa linda. Isso é. Aí, para É, completar essas homenagens, digamos assim, que é muito importante, que não sou eu nem você que somos apaixonados por Erasmo que está escrevendo, são figuras, inclusive contemporâneas a ele, que é. realça esse Olha, quando valor. eu cheguei na casa de Cascudo, com o Vicente, o professor Carolina fotografou a gente lá,
Quando eu falei em Erasmo, ele disse, abriu os braços, Erasmo Xavier, era uma beleza. Não, aí você Escreveu sobre falou ele isso, na em acta de 4 urna em de 40, maio de na acta de 48. Ele urna, escreveu um texto muito bonito sobre Erasmo. Acho que na foi, acta de é o urna que de descreve mais bonito o delírio, porque Erasmo morreu na Avenida Afonso Pena, na casa da mãe, né, dos Uhum. pais, da mãe de Eloy, né? Exatamente. Delirando com tintas. Foi Eu como se vou, estivesse pintando um imenso mural, assim. Esse Rejane, vermelho você na água, como falou em dizia. Câmara É uma Cascudo, coisa linda. essa acta de urna de 48, né, de maio de 48, ele diz assim, olha só assim, A pegada. que ele diz assim, tinha um traço fino, airoso, de suprema elegância, com um alto senso decorativo e ornamental. Era um sabedor de equilíbrio e da ciência da cor. Sabia colorir, combinando, ajustando os efeitos, contrastes, complementos e antagonismos. Imagine que figura. Aí ele diz que o Aeroclube, que foi uma passagem, né? Ele era cenógrafo e isso rompia com a lógica do teatro, que não tinha até então, quer dizer, até um pouco antes, não tinha uma cenografia e ele colabora fortemente com a construção dessa lógica da importância da cenografia, mas ele dá conta de uma das festas icônicas do Rio Grande do Norte, especificamente de Natal, e ele diz assim, num carnaval, Câmara Cascudo, diz de Eloy, diz de Erasmo Xavier, num carnaval encarregou-se do salão do Aeroclube e encantou o salão, olha só que coisa linda. É, Pela inspiração modernista, pelo arrojo das cores, pela disposição das massas, pelo inusitado do conjunto, o trabalho era magistral. Ninguém o superou, mas o desenhista, decorador, viveu depressa. A reserva vital esgotava-se como um comburente precioso e rápido na queima orgânica para manter a chama mais alta e luminosa. É de uma riqueza sem tinha precedentes, vinte e né? cinco anos e meio. Você imagina, porque chegou uma vez que chegaram a questionar como ele não cresceu como de Cavalcante. Eu digo, imagino que não cresceu porque morreu. De Cavalcante Exatamente. morreu, viveu com uns 85, até os 85, por aí. Daí Isso, você morreu com 25. Pensa que você está vazia, né, com 25 anos. Estava começando a vida. é verdade. E você falou nisso, eu me lembrei que para mim é o nosso, já vou repetir, de onde estava aqui, para mim é o nosso maior modernista, inclusive está aqui atrás, Dorian Gray. Ele diz assim, e ele publica a capa do Cruzeiro e publica eu acho que é o número Capa 5 da da cigarra, cigarra. número 5. A capa do Talvez ela Cruzeiro, não tenha visto essa cigarra, ele deve ter morrido antes. isso. Essa capa do Cruzeiro ele não viu. Ele morreu em 30, o Cruzeiro saiu em 33. Você Essa diz, daí é de março de 33, a edição sobre o carnaval, e eu tenho ela. você Agora, a diz, capa do livro que eu não tenho, saiu em janeiro de 28. Rejane, você fala de Então, Erasmo quem quiser, Xavier. me avise. Você fala de Erasmo Xavier, Rejane, dando conta desse potencial que, de fato, ele... E Dorian, no catálogo, né, no principal instrumento das artes plásticas aqui, diz assim, à semelhança de um Di Cavalcanti, Erasmo estaria fadado a ser um artista dentro do contexto da renovação das artes plásticas brasileiras. Imagine. É, Quer dizer, teve toda essa contribuição para o modernismo potiguar como precursor, trazendo um traço. É importante a gente registrar que até 1928, 1929, Natal não tinha tido nenhum salão, um salão oficial de exposição de artes. Isso vai acontecer em 33, 34. E entra a disputa entre Moura Rabelo e Murilo Lagreca. Quem ganha é Murilo Lagreca, tira em primeiro lugar, e Moura Rabelo em segundo lugar. sim, A muito bom. obra até Achei, então, a obra até então produzida, primordialmente, era aquela obra academicista que era a obra forte, digamos assim, era a obra que vigorava.
Então eram os quadros, principalmente os retratos de Moura Rabelo, que eram retratos, que são retratos icônicos. 1922, Antônio de Souza, então governador, encarrega a Moura Rabelo para pintar as personalidades do Império. E aí Moura Rabelo faz 20 e tantos desenhos. Esses desenhos, professor Isaura Rosada apresentou recentemente, né? Joventina, a nossa presidente do Instituto Histórico, facultou toda uma pesquisa. Mas veja, Moura Rabelo, que era, naquele período, a figura de destaque nas artes visuais, dá de cara, digamos assim, com alguém com esse potencial, com essa liberdade, com essa agressividade, digamos assim, né? Para usar um termo que ele colocou, num potencial imenso das artes. Então, fica aqui meu registro como admirador de Erasmo Xavier e como entusiasta das artes potiguar desse seu trabalho, Regiane, que você vem desenvolvendo em trazer cada vez mais à tona uma personalidade e uma obra muito profícua, né? Uma obra que influenciou e inspirou tantas outras figuras, como o próprio Dorian, que coloca no livro dele a importância, comparando, inclusive, a um de Cavalcanti, né? Pena que não teve o tempo que de Cavalcanti teve para cunhar todo um percurso e, consequentemente, ter esse impacto que ele teria aqui. Olha, eu ainda tenho uma esperança de descobrir ainda alguma coisa de Erasmo Xavier. É o mural que ele pintou no Rio. Quando eu fiz o primeiro livro, andei com o irmão dele, Genival, que ele era diretor de presídio, era outra coisa, não tinha nada a ver com o irmão. Mas ele andou comigo assim, pela Lapa, a gente foi visitando as coisas, perguntando, questionando. Por exemplo, teve um bar que ele disse que ele tinha pintado um mural, mas não existia mais nesse mural, sabe assim? As pessoas que a gente falou, todas já tinham. Ele conheceu Henriqueta Brieba, Silvio Caldas, aquele povo, o próprio Antônio Bento, sabe? Todos já estavam muito idosos, não tiveram condição de falar, sabe? Lamentaram. Minha filha, tá difícil. A cabeça vai apagando, né? Tantas memórias, tanta coisa que passou. E aí nós estamos chegando já no nosso tempo. Entrou aqui uma voz quase do Mister M aqui para lembrá-los de que nosso tempo está chegando. Não sei se o Adolfo ia concluir algum raciocínio. Não, era só dizer da minha satisfação, Silvinha, da minha alegria de estar, nesse momento, dando essa visibilidade cada vez mais necessária, porque é uma figura que fez história e precisa, de fato, ser proclamada, como você vem fazendo, Regiane. Parabéns, eu sou fã dele, da obra, do que ele vem, de fato, do que ele fez e do que ele fez não só nas artes visuais, mas também na literatura, na crítica, em tudo que de fato, Erasmo Xavier trouxe de bom aqui para o Rio Grande do Norte. Eu queria agradecer, que já tem a obra dele nessa exposição, lá na Pinacoteca, né, que você foi curador, e também gostaria de dizer que eu também tenho um neto, um sobrinho bisneto, que também está despertando como talento nas artes, que é Renato Monte. Também acho muito interessante ver os jovens partindo assim para uma arte. Meu amigo, eu tenho diversas obras dele. Eu sou fã de Renato Monte, né? Já disse isso a você. Sou admirador de Renato Monte. Muito obrigada. Olha aí, temos até um artista plástico também, Azol, participando aqui, comentando sobre excelente discussão. Foi uma das exposições mais bonitas do ano desse ano que passou. Azol percorreu o Brasil, digamos assim, deixa o Rio Grande do Norte muito envaidecido com o trabalho dele. E aí, minha gente, eu estou falando assim off para facilitar, porque afinal de contas é uma live bem informal, e aí a gente está fazendo essa live pelo... Também, tá aqui. Então, queria só, para concluir, agradecer muito ao NOF por ter aceitado o convite, agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Prefeitura de Natal, através do programa do Djalma Maranhão,
né? A prefeitura oportuniza que empresas privadas façam doação de parte do seu recolhimento de ISS, que no nosso caso são a Casa de Saúde São Lucas e o Colégio SEI, Romualdo e Roberto Freire. E assim, Onofre, eu tenho me dedicado também a esse trabalho junto com a minha mãe, porque hoje em dia os projetos... Não sei, ela não chegaria tão longe. Não, mas chegaria. A questão é que, assim, é que hoje em dia os projetos, a gente precisa dar visibilidade, né? A gente não basta lançar o livro, a gente tem Isso, que promover o livro, não basta verdade. escrever, a gente tem que fazer chegar para as pessoas a importância do que a gente está publicando. E aí, quando a gente vê que mais pessoas estão descobrindo e mais pessoas estão se juntando e tantos adolescentes e crianças que descobriram, puderam saber que Erasmo existe depois de 100 anos quase de falecido, né? É uma coisa muito, muito legal a gente ver isso Muito legal. acontecendo. E isso é fruto do trabalho de uma pesquisa e de uma dedicação de muitos anos, É verdade. certamente. Eu queria agradecer aqui quem está nos assistindo. Olha aí, Alex, dizendo Erasmo hoje e sempre. Palavra-chave de Uma Jacques Nouraide também aí Moraes. Marquinhos, Suzani, a turma toda. Que bom. Foi incrível, desde a primeira etapa. Uma energia boa, né? Conceito gráfico do Demais. Marcelo, e agora está a cargo da Atena. A Atena Marques que está concluindo, né? Então nós temos aqui... Toda a turma de lá. E Erasmo aí... foi capa da revista Olha aqui, da Academia Norte-Grandense de Letras, recentemente, né, que foi muito... Adoro essa obra dele, uma obra É linda. extremamente... É linda. Esse aqui, ó, ganhei de presente, está lá no livro, depois eu posto. Olha aí, Suzane também elogiando, João Batista e Gisele dizendo que parabéns pela excelente aula. Olha aqui, mais alguém dizendo qualquer parte desse processo do livro de Erasmo, sabe a dimensão do trabalho, a primazia que o livro trará à arte do Rio Grande do Norte. Certeza. Você olha aqui, está sendo lembrado que quem escolheu essa capa para a revista foi o Ondolfo Júnior, seu tio. Exatamente. Não, e ele já me disse. disse, você lembre de mostrar a capa da Academia Norte-Grandense de Letras, que é uma homenagem a... Imagina. Uma homenagem Agradecer a... a Maria Simões, Daniel Rezende, Karenina Renz, Suzane Lopes, Adriana Benavides, que está assistindo também, Caio Dias, Edivanilson Lima, Cristiano Leiros, Manuela Lima, muita gente legal aqui acompanhando a gente. E é isso, pessoas. Muito obrigada, então. E até a próxima. A gente vai salvar aqui essa live no perfil da Verbo. E para vocês podem indicar e, enfim, e acessar quando acharem necessário. A gente está aqui também à disposição para falar mais um pouco sobre a obra a qualquer pessoa que às vezes nos solicita, né? A gente já tem participado de palestras, enfim. Quando chegar a etapa de lançamento do livro, aí acho que a gente, de fato, vai ter também uma visibilidade maior para esse trabalho. Muito obrigada, Onofre. Um imenso prazer. Agradecer aos coleguinhas, aos coleguinhas da imprensa, que também já estão fazendo uma boa divulgação, e eu fico muito feliz com isso. E não vou citar o número aqui, porque agora de noite já vou sabendo demais, mas eu não quero citar uns e outros não. Mas agradeço a todos vocês. Um forte beijo, um abraço a todos. Que nosso Erasmo seja cada vez maior. Obrigada. Até breve. Tchau.